estado completamente fora e cada um vai buscar rapaziada, saúde, estamos de volta com o MTV Debate. E hoje discutindo, por favor, dos movimentos. Quer fazer o favor de levantar os movimentos? Nós estamos discutindo aqui sobre os movimentos. Cansei se isso é genuíno, se isso não é genuíno. E estamos aqui, inclusive, no intervalo, com um tônus sensacional. Eu queria continuar agora, dar, inclusive, a palavra para o Ricardo, que eu queria exatamente falar uma primeira pergunta, eu vou dizer assim, você fundou o Movimento em Direita Brasil. Sim, junto com um grupo de pessoas. Aí eu quero lhe perguntar uma coisa, assim, você acha que admitir-se de direita é uma atitude... Que atitude é essa que você acha? É uma atitude correta, e coerente e transparente. Honesta? Honesta, claro. Então você se coloca, sou de direita, em contrapartida de esquerda, o que é uma coisa muito, praticamente inédita, porque sempre foi muito sexy ser de esquerda e não era muito, era quase que tolo ser de direita. Eu posso falar que eu sou baterista, sou ambidestro, eu frequento as mesmas áreas, imoralmente falando. Mas eu acho que esse tipo de ser de direita, eu queria que você explicasse para o nosso público o que seria o corolário da direita. Qual seria, por exemplo, um plano que assim para pessoas que têm medo de uma direita, que quer irmanar-se com o povo. Vai lá, mete bronca. Cara. A esquerda no Brasil e no mundo demonizou a palavra direita, como demonizou a palavra liberalismo, como demonizou a palavra conservador e tantas outras. Mas a verdade, o que é ser de direita? Primeiro de tudo, é ser anti-esquerda. O que é ser de direita? É defender um Estado pequeno, eficiente, que seja cumpridor das suas obrigações e não dê ao povo o seu Mas será que isso é suficiente para se diferenciar da esquerda? Não, mas espera aí. É respeitar o Estado de Direito, é fazer o cumprimento das leis de maneira efetiva e não criar leis... Por exemplo, você acha que um governo de direita teria uma condição, vamos assim, hipoteticamente, de sanear as desigualdades sociais que o Brasil tem através do governo de direita? Claro, com certeza. Qual é a melhor forma de melhorar a desigualdade social? É permitir que a pessoa de uma classe social mais baixa tenha emprego, gere renda e consiga sobreviver do seu próprio trabalho. E a educação? Você acha que isso é uma educação? Você acha que isso é uma plataforma, é um chassi? Eu acho que a educação é importantíssimo. Todos os países da Ásia, por exemplo, o Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, o que eles fizeram? Eles foram lá e foram pragmáticos. Precisamos ter educação para o país crescer. O que o Brasil está fazendo? O que a esquerda vem fazendo? Não, a educação, antes de tudo, é um lugar para colocar as ideologias, os princípios da esquerda. A nossa educação é completamente invertida. Nós temos um esquema universitário que consome todo o dinheiro e a educação básica, que deveria ser, onde as pessoas têm igualdade de condições, hoje recebe muito menos do que deveria em termos de orçamento. Invertemos a pirâmide mais para a básica e ensino universitário pago. Para com esse negócio, obrigatoriedade de ensino gratuito. Por quê? Quem tem condições de pagar, paga. Quem não tiver condições, comprova que não paga. Agora eu vou fazer uma contraposição falando para Rosane. Vai lá, Rosane. Olha, não tenho condições. Comprova e ganha bolsa, não tem problema. Fala, Rosane, a palavra é sua. Não é possível que uma pessoa que estudou numa escola privada a vida inteira... E o governo público? E a escola pública durante de graça. O sujeito da escola privada, da escola pública, que não teve educação, tem que ir para uma faculdade privada de segunda linha e pagar caro por isso. Isso é demagogia da esquerda. É fazer alguém tem o que dizer no Brasil. Isso é ridículo. O que você acabou de dizer não é verdadeiro. Claro que é. Porque não é verdadeiro. Não, o ensino público foi excelente. Porque também existe aí a responsabilidade dos governos estaduais e dos governos municipais no processo de educação. Claro. Que é a responsabilidade exatamente da educação fundamental e educação básica. Tá bom, então que não estão cumprindo com o seu papel. Espera um pouquinho. Então pega a Marta Suplicy no governo de São Paulo. Mas o Ministério da Educação... Mas aí vamos lá. A Marta Suplicy, o relaxe e goza da Marta Suplicy, foi a pior educação da história da cidade de São Paulo. Numa coisa, Ricardo, roubaram todo o orçamento para fazer tudo embaixo da cidade de Jardim, túnel na favela. E não fizeram nada. O Felipe do outro lado tá querendo... Eu não tenho medo de concordar com o ponto do em direita Brasil. Olha só, uma coisa ele tem razão. O Brasil tem que refletir sobre o fato, por exemplo, quais são os cursos de maior valor agregado. Medicina, hoje é. A medicina da UFRJ e da USP, ela é ocupada basicamente 90 e tantos % pelos filhos da classe AA, que puderam se preparar nos melhores colégios. É uma distorção. Claro. Que um país como o nosso invista fortemente na medicina e o privilegiado por esses cursos seja o AA.
Quando eu estava no movimento, na universidade, fiz parte do movimento estudantil, nós identificamos o quê? Que alguns cursos não procurados, porque não geram dinheiro, por exemplo, vou fazer ciências sociais, vou fazer história. Isso aí não deixa ninguém bem de vida. Aí esses cursos começaram a ser porta de entrada para os oriundos da escola pública. Há uma distorção. Isso eu concordo com ele. Eu quero dizer o seguinte, o Paulo Zutolo, numa entrevista, ele falou uma coisa que eu concordo plenamente, que, pô, o cara, por ser rico, nós temos uma síndrome que vai da esquerda para o católico culpado, em que, por exemplo, você ser rico por mérito, aquela coisa, o cara é rico, às vezes são bons. E assim, por que a sociedade não abre? Isso é um chassi. Então é oportunidade. Você não tem mérito, né? Ou você é assistido, ou você é um ladrão. Ou você recebe Bolsa Família, ou você é um corrupto banqueiro. Agora, e o pessoal que trabalha? Eu quero saber o seguinte, eu quero fazer a pergunta. E o pessoal que trabalha? Mas trabalha. Todos esses movimentos têm uma onda, não, mas enfim, tão próximos da classe média, enfim. A gente vive no país com o 10º pior índice de higiene do mundo. A gente está na frente da República Centro-Africana. Claro. Na frente do Congo. A gente é campeão. Não, calma, mas isso é real. Agora, em São Paulo, estamos vivendo uma situação de quase guerra civil. O que me incomoda nesse papo todo, de uma certa elite, aí esse argumento de direito, acho que está muito honesto mesmo, assumir. Eu acho que o que difere é assumir. Tanto a esquerda também assumir que a esquerda, no sentido até clássico da palavra. Mas a gente vive num país que está para virar geleia. E o que me incomoda é que a elite, que eu faço parte da elite. Estudei em colégio particular a vida inteira, estudei em faculdade pública a vida inteira, viajei para a Europa. Está na ponta da pirâmide. Viajei para a Europa. Tem que se culpar por isso? Não tem que se culpar. O problema é o seguinte, a gente, não é que tem que se culpar, mas tem que pelo menos... Mas é uma tensão, né? Mas tem uma tensão, a gente vive num país ridículo. Não, mas a gente tem que pensar nessa tensão. Mas a gente vive num país ridículo. Ridículo. A elite alemã deve dar risada da elite brasileira, porque o único plano da elite brasileira é ganhar dinheiro. André, posso fazer uma pergunta muito objetiva? Se você fosse um empresário e perguntasse para você, qual das duas formas você acha que é a melhor maneira de trazer justiça social? É pegar uma parte do teu patrimônio e sair distribuindo para todo mundo e dizer, olha, eu tenho muito, toma um pouco para você. Ou permitir que a sua empresa, sendo uma empresa eficiente, pagadora de impostos, etc., gere postos de trabalho e a pessoa colha o fruto do seu trabalho e leve para casa. Qual é essa é a diferença de conceito? Não, então, mas a esquerda quer pegar o dinheiro dos ricos e distribuir para os outros. Isso é absurdo. Isso é ridículo. Liberalismo não existe em lugar nenhum. Liberalismo não existe em lugar nenhum. Gente, eu queria passar agora uma imagem do nosso VT, um VT para poder esclarecer as pessoas que estão aí em casa, vendo nossas discussões. Vamos no plasma, vamos ver os movimentos no plasma. Não, esse foi de sábado agora. Esse é o Fora Lula. 2.000 pessoas em São Paulo, no final de semana passada lá. A rapaziada das Lulas. Eu acho totalmente errado essa manifestação, na minha opinião. Eu acho que isso é muito interessante. O errado não justifica o certo. Olha, falta de informação. O Lula impediu que a Uni tirasse o Fora Itamar e o Fora Fernando Henrique. Vamos escutar a menina. Isso é falta de informação. Felipe, vamos escutar a menina. Que, vamos ver o que está acontecendo. Nós temos mesmo que nos manifestar, nos reunir para acabar com essa corrupção, essa palhaçada que hoje nós estamos vivendo. Então por isso que eu bato na tecla, não adianta mudar os porcos se a lavagem é a mesma. Tá bom, a gente tira o Lula e depois o outro que entrar e vai ter fora o outro. Pois é, gente, eu acho que vamos completar isso tudo. Numa democracia, o clima está muito quente. Vai lá, Márcio. Eu acho que aqui, o movimento que a gente fez no dia 29, que foi totalmente diferente do que aconteceu no sábado, ou é a proposta do Cansei, que o pessoal está totalmente confuso, é o fato de ser algo que é democrático dentro da lei e é respeitoso. Então a ideia é que as pessoas se manifestem de uma maneira uma boa palavra, que seja positiva. Então ficar discutindo se é de direita ou de esquerda, para mim o importante é que seja democrático. Eu estou aqui para falar das manifestações na postura, né? E nas atitudes, porque eu acho que as manifestações que estão acontecendo, eu acho que elas têm que acontecer.
Perfeito. Márcio, eu vou perguntar para o André. Sendo muito bem feita. E só colocando uma coisa, fala, Marcos. Se você fosse o próximo presidente do Brasil, ia ter fora Lobão. Como teve fora Collor, vai ter fora tudo, vai ter fora. É natural. Tudo bem, mas eu acho que a gente... Eu acho o seguinte... Pessoas concordarem ou discordarem. Mas Marcos, eu acho que é o seguinte, hoje onde tem um descaso total pela figura do Congresso, que é importantíssimo em qualquer democracia, um descaso total na figura do presidente dessa maneira, eu acho que não é essa maneira. Você tem que respeitar as instituições. As pessoas têm que ter uma mudança na relação. Tem que começar a demandar mais, ter uma atitude cidadã e tem que respeitar. E respeitar, por mais que você não concorde, por mais que seja uma opinião diferente da sua, a pessoa tem que ter opinião dela. Ao invés de despotencializar. De Agora, eu queria emendar isso, Márcio, uma coisa importante que eu acho que é pertinente a todos nós. Por exemplo, uma pessoa que eu acho que é aclamada no mundo todo, o Gabriel Garcia Marques. Ele, recentemente, ele fez uma alusão, uma ilação, seja lá o que for, ao modo de vida do brasileiro e citou um mensalão. E é um homem de esquerda, etc e tal, e eu acho, isso é uma coisa que eu acho que seria muito curiosa da gente debater. Ele disse que, inclusive, assim, como um povo que se denomina povo, que não tem sangue de barata, não saiu às ruas na época do mensalão já em si. André, o que você acha sobre uma opinião de um autor, um prêmio Nobel, um cara internacional, um escritor, que tem todas, totalmente ilibado, e de repente proferir isso, ele não é das elites, branca e tudo mais, e é uma coisa que realmente a mim me deixa perplexo. André, o que você acha sobre isso? Olha, então, na verdade, o Brasil é um país muito curioso porque ele é muito mal acabadinho. Vou explicar o que eu quero dizer. Tem um texto que eu escrevi, que acho que foi até o texto que... Querido André, eu recebi uma mensagem que o nosso querido Jesus Sangalo, que é o criador do movimento Cansei, depois a gente volta a esse negócio. Por favor, meu querido Jesus Sangalo está aqui na linha, por favor, que baixe no nosso terreiro aqui, nosso querido Jesus Sangalo. Por favor. Tudo bem, Jesus? Por mais absurdo que possa parecer, eu estou na linha, né? Opa, isso é que é bom. Porque um sujeito de meu tamanho em cima de uma linha sempre dá problema. Opa, e aí, o que você tem a nos dizer aí sobre essa nossa celeuma, essa discussão democrática? O que você tem a nos acrescentar? Você criou o Cansei, você nos deu uma palhinha sobre o que está acontecendo por aí. Deixa eu te explicar, Lobão. Uma vez você me deu um autógrafo e eu ainda tenho na minha clarineta no Rio Vermelho. Você estava comprando pão. Lá na Bahia. E eu cheguei com a minha clarineta e você assinou no case da clarineta. Depois desse tempo, eu passei por um tempo de vaca muito magra e cheguei a morar em favela, não sabe? Cheguei mesmo a morar em favela. Eu morava no Buracão, na Rua Bahia, tá entendendo? Antes do Largo do Azumal, depois da Curva da Morte. Só ia lá quem tinha negócio, porque não tinha jeito, não. E aí, como é que você chegou ao Cansei? Não, veja bem, aí eu me tornei hoje um cara que tenho dinheiro. Hoje eu vivo muito bem. Tu correu atrás, descolou uma grana, se estabeleceu. Não descolei uma grana. Não, foi você muito se estabeleceu difícil. com trabalho, com dignidade, com honestidade. Isso. Pronto, então, Lobão, partindo desse princípio, o que eu entendo é o seguinte: é possível ser ético. Eu não sou antiético. Isso é muito profundo, isso é muito interessante mesmo, Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não estou pedindo com esse movimento, a despeito do que possa parecer, que eu faço parte de uma elite branca. Não faço, não. Tá entendendo? Tu é parecido com você de Moreira, é parecido com o nosso presidente também. Se tu veio das camadas populares, não é verdade? Não, eu não pareço com ele, porque realmente eu não fui retirante. Tá entendendo? Não, mas você veio... Porque, assim, eu tenho uma formação cultural interessante. Mas você foi um homem que se fez por si próprio, não é verdade? Deixa eu lhe dizer, eu acredito muito nas leis da sociedade. As leis que a sociedade elege como é que diz assim, legítimas. Então, quando a sociedade se reúne e determina que o que vai acontecer com ela é democracia, ela entende que existem 3 poderes que são independentes, mas que são coerentes. Então, o que é que acontece com isso? Eu não quero me estender muito não, porque sei que o tempo de televisão é muito curtinho, mas assim, o que acontece é o seguinte: a sociedade elegeu os legisladores, nós fizemos a lei, eles não. Mas Jesus, o Felipe que está aqui, está achando, tem certeza de que é um movimento golpista esse movimento. Eu adoro essa discussão, porque definitivamente, lá no final, ele vai provar que não é golpista. Ele? O movimento, ele agora já tem força sozinho. O movimento tem força sozinho. Ele é uma denominação social de uma causa muitíssimo justa,
que é o seguinte, não existe nesse movimento a intenção de tirar ou botar alguém, muito pelo contrário. A única coisa que a gente quer é o seguinte, que quando nós nos reunimos para fazer a Constituinte, nós dissemos assim, olha, nós temos legisladores que serão eleitos pelo povo, que é a força maior da democracia, né? Então, partindo desse princípio, nós temos ali um fórum privilegiado que vai dizer se eu posso, por exemplo, jogar excrementos pela janela, se eu posso andar mais de 80 km por hora numa rodovia, se eu posso sonegar imposto de renda, se eu não posso sonegar imposto de renda. Então, essas leis foram feitas por nós elegemos as pessoas. Jesus, desculpa de interromper, Jesus, que a gente está com o tempo marcado aqui. Eu agradeço muito a sua participação, vamos relevar bastante do que você falou. A gente, depois do intervalo, a gente volta para fazer uma filosofia em relação ao que o nosso querido Jesus Santos Galo falou sobre o Cansei e mais sobre a vida, etc. e tal.